Estaremos meditando na palavra. A terça-feira é o dia de exposição bíblica, o dia que a Bíblia é exposta com um pouco mais de tempo, mais de dedicação da parte dos irmãos e nossa, onde dedicamos um pouquinho mais do tempo do culto a estudar um pouco mais a Bíblia. E como a gente vem falando aos irmãos, é importante a sua presença aqui. Imagine, irmão, que o seu bebezinho nasceu, né? Você esperou muito um filho, aí o filho nasce, e aí você percebe que tem uma perninha da criança crescendo mais que a outra. O que vai acontecer com essa criança? Quem sabe? Ela vai ser uma criança especial, né? Ela vai ser manca de uma perna, ela vai ter uma deficiência. A igreja, irmão, às vezes ela tem crescido assim, porque uns aprendem, outros não aprendem. E por que não aprendem? Porque não vem. Aí a gente fica naquela insistência, vem, irmão, vem. Aí o irmão aprende uma coisa que você não aprendeu. Aí daqui a pouco o irmão que é da tua igreja erra em coisas que não era para estar errando. E você já sabe que não pode errar naquilo, mas o irmão não vem. Aí sempre tem uns irmãos atrasados, uns precisando de leite e outros que já precisam de um alimento um pouco mais sólido. Então é importante os irmãos virem a esse trabalho de ensino da igreja, para você crescer de forma proporcional, todo mundo igual. Para quando o pastor falar de qualquer assunto, todos estão no mesmo sentido, na mesma sintonia, no mesmo pensamento, na mesma toada. Quando eu falar, os irmãos assimilam. Quando o pregador errar, você assimila. Agora, se ficar só naquele algodão doce, só domingo, aí não vai. Não é verdade? Então, graças a Deus pela sua vida, porque você está aqui. Deus te abençoe. João capítulo 15. João capítulo de número 15. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Amém. Pode se assentar. Muito bem, meus irmãos.
Olha a palavra de Deus aí, deixa a Bíblia aberta para você acompanhar aí. Olha a palavra, irmãos, preste bem atenção. Jesus Cristo aqui, ele está usando uma figura de linguagem, usando um método de ensino para transmitir uma verdade, uma grande verdade sobre a salvação. Olha que coisa interessante aqui, ele usa uma linguagem de plantação, uma linguagem de vinha, de vicultor, de agricultura. Ele vai falar sobre um pé de uva, uma videira. Quem já viu um pé de uva? Quem já viu? Pé de uva é igual pé de maracujá, de chuchu, né? Ele dá em latada, ele dá como uma trepadeira, ele sai enramando em algum lugar e dá aquela produção ali suspensa. É diferente da melancia, né? Já pensou se a melancia desce em árvore? Quem é que ia dormir debaixo de um pé de melancia? Né? Então, é característico esses ramos, né? Esse engalhamento dele é diferente. Então, preste bem atenção para os irmãos entender. Jesus está dizendo assim, olha, eu sou a videira. Aí ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Por que ele disse verdadeira? Porque Israel, a nação de Israel, ela é considerada como uma videira. É uma plantação da vinha de Deus. Só que Israel deixou de fazer o papel da vinha de Deus, porque eles não cumpriram com as ordenanças de Deus, eles não conseguiram cumprir com a missão deles na terra, que era de glorificar a Deus, que era de servir a Deus e ser luz para as nações, de ser uma bênção para as nações. Israel não conseguiu. Homem nenhum consegue. E a nação de Israel não conseguiu. Então, o propósito para Israel seria mais ou menos isso. Todos aqueles que se achegarem a Israel seriam abençoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era uma promessa para a nação de Israel. Então, eles não conseguiram ser a videira. Aquela videira frutífera. E Jesus vai dizer, olha, na realidade, a videira verdadeira sou eu. Vocês não conseguem fazer o papel de abençoar o mundo. Vocês não vão conseguir tornar o mundo todo judeu e abençoado ao mesmo tempo. Vocês podem até alcançar muitas pessoas através do judaísmo, mas vocês não vão conseguir fazer o que eu faço, porque eu sou a videira verdadeira. De verdade sou eu. Agora, Jesus faz essa comparação e se compara com pé de uva. Jesus é pé de uva? Claro que não. Mas ele vai fazer uma comparação muito sábia. E ele vai dizer que ele é a videira verdadeira e ele vai dizer, olha, o meu pai é o agricultor que cuida desse pé de uva. Eu sou a videira. E o meu pai é o agricultor que cuida dessa videira, desse pé de uva. E olha o versículo 2, o que ele fala. Acompanha aí, ó. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Presta atenção aqui, irmão. Ele está dizendo, olha, o meu pai é o agricultor. Aí ele vai dizer, e todo ramo, todo. Não pode ser alguns ramos, tem que ser todo. Se ele é o pé de uva, ele é o tronco. É a parte que vai a raiz lá na terra, lá.
que produz a seiva, a vida do pé de uva, ele é o tronco principal. E ele vai dizer, e vós sois os ramos. Você é um ramo. Imagine ser um raminho. Só uma galhinhazinha daquela. Só um galho de uva, só um ramo. Ele está dizendo, vós sois os ramos desse pé de uva. Os irmãos que chegou depois aí, João capítulo 15. Versículo 2, nós estamos no versículo 2. Vocês são os ramos. E ele vai dizer assim, ó, todo o ramo. Todos os ramos, não pode ser um ramo só, ou dois ou três, os ramos mais bonitos, os ramos mais gordinhos, os raminhos mais fortinhos, que tem as folhinhas mais bonitinhas. Não. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai, que é o agricultor que cuida desse pé de uva, corta. Corta, para que os que der fruto, ele limpa. Há uma diferença entre a limpeza e o corte. Hoje eu fui visitar o irmão João e lá fizeram um corte em algumas galhas de um pé de manga. Contrataram lá um moço com motosserra. E tem lá bastante pé de manga, e tinha muito galho, muito baixo, estava atrapalhando lá a manutenção da chácara, e contrataram um moço que cortou alguns galhos. Ele não fez uma poda tirando só as folhas velhas, não. Ele não tirou só alguns galhos mortos, tirando algumas coisas que estavam lá, alguma limpeza, não. Ele tirou galhas inteiras. Cortou com motosserra mesmo, cortou fora. Eu pergunto para os irmãos, o que vai acontecer com aqueles galhos que foi cortado? Ninguém sabe. Hã? Ele vai perder a vida. Vai virar lenha, vai secar. Primeiro murcha, depois seca, e depois o destino é fogo. Mas enquanto estiver ligada àquele tronco principal, está vivo. Agora, entenda aqui comigo, irmão. Jesus está dizendo assim, olha, quem está em mim é obrigatório, não é uma opção. O fruto não é opcional, irmão. Olha aqui o que ele está dizendo aqui. O fruto não é opcional, ele está dizendo, todo ramo que está em mim não produz fruto, é cortado. E todo ramo que está em mim e produz fruto, o Pai limpa. A limpeza é só tirando ali os excessos, as folhas secas, tirando aquilo que está atrapalhando, a sujeira. O Pai limpa para que produza mais fruto ainda. Essa palavra cortar aqui, no original, na palavra original grega, ela dá uma ideia de pegar o ramo que está caído, porque tem ramo que cai no chão, ele sai da latada e cai, e fica lá embaixo, na terra, no pó, na poeira, na lama. E aí embaixo ele não consegue produzir, porque o pé de uva ele tem que estar suspenso para produzir. Então não dá fruto, porque está lá embaixo. Aí a ideia dessa palavra cortar aqui é levantar. Não é só cortar no sentido de cortar e lançar fora, mas dá um sentido também de levantar e colocar para cima. De dar uma chance para aquele galho produzir. Deus, irmãos, antes de lançar alguém fora, Ele dá muitas chances. Ele chama ao arrependimento. Que fruto é esse, pastor? Eu não sou uva. De mim não sai uva. Que fruto é esse que nós temos que produzir? É uva? É manga? É jiló? É o que eu tenho que produzir?
É trazer muita gente para a igreja. Olha, o irmão está dando fruto, hein? Graças a Deus, já trouxe 10 convidados. É isso? Então é falar em línguas. Então é pular de um pé só. Não? E que fruto é esse? Fruto do arrependimento. Fruto, irmão, está lá em Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 22 vai estar escrito lá. Vamos ler. Abre a Bíblia aí. Gálatas 5, 22. Está aí depois de Coríntios, 1º, 2º Coríntios, Gálatas. Lê bem alto, Diane, bem alto. Olha aí. Esse aí é o fruto que está falando aqui, que Jesus está dizendo. O fruto salva, irmão. Olha aqui para mim. Dom. Os dons não salva. Quem tem dons espirituais não salva. O irmão tem dom de cura, agora já vai para o céu, porque cura. Não. O irmão ali fala em línguas, vai para o céu agora. Não. Ah, o irmão ali profetiza, vai para o céu agora. Espera aí, não é assim não. Os dons, eles fazem parte da salvação, mas eles não salvam. Agora o fruto salva. Quem tem os frutos, tem o caráter de Cristo nele. O que Cristo produz, tem que ser produzido em você. Se você não produz o que Cristo tem, então tu não é cristão, tu não está em Cristo, tu será cortado. Preste atenção como isso é sério, irmão. Olha os frutos que a irmã leu aí. O fruto é o fruto no singular, mas ele tem um conjunto, é como se fosse uma mexerica e tem vários gominhos. Olha o que ela leu ali. O fruto do Espírito é amor. Amor. Vamos parar aqui um pouquinho com amor. Quem está em Cristo tem que amar. Amar um ao outro. Amar a Cristo, amar o pecador, amar a palavra, amar aquele que ofende, amar. Um amor incondicional, um amor espiritual, um amor que é diferente. Não é um amor qualquer. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama nunca viu a Deus, a Bíblia diz. Os irmãos entendem isso? Amém? Amém? Qual é a segunda virtude? Alegria, gozo. Em uma Bíblia aí vai estar escrito gozo, outra vai estar escrito alegria. O que é isso? É uma alegria, irmãos, incondicional. Ela não é circunstancial. Ela não depende de circunstância. É uma alegria que ninguém pode te tirar. É uma alegria que se você estiver rico, você é alegre. Se você empobrecer e quebrar, você continua alegre. É uma alegria que se as coisas estão indo bem, você está alegre, mas se está indo mal, você continua alegre. Já viu aquela pessoa inconstante, irmão? Que uma hora ela está cheia do poder de Deus, está cheia de vontade, daqui a pouco ela esmurece. Fala, pastor, eu não vou lutar mais não quero saber de mais nada, eu não consigo, eu não dou conta, Deus não quer fazer nada por mim, a minha vida não muda, e começa a reclamar. A alegria dela é circunstancial, depende da circunstância. Se tudo vai bem, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, aí não é Deus mais não. Eu estou com Deus enquanto Deus está fazendo tudo de bom para mim. Não é assim o evangelho que estão pregando? É o Deus só do sim.
é o Deus só do já, é o Deus só do agora. Deus está dizendo sim para você, você está alegre. Se Deus falar não, aí não é Deus. É o Deus só do sim. Deus só abençoa, Deus só dá vitória. Deus nunca diz não. Deus nunca corrige. Quando vem uma luta, uma dificuldade, uma provação, quando vem um choro, ele diz, não, esse choro não é de Deus, não, é do diabo. E se for Deus que está colocando você no vale? E se for Deus que está provando tua fé? E se foi Deus que permitiu você cair nessa situação e Ele está dizendo não, você está dizendo, me tira daqui, Ele diz, não, minha graça te basta. O apóstolo Paulo pediu, me cura, Senhor, me cura, tira esse espinho da minha carne. E ele diz, não, a resposta da tua oração é não. A minha graça te basta, fica só com a graça. E se Deus falar não, Ele continua sendo Deus? Essa é a alegria que a Bíblia está dizendo. Esse fruto nós temos que produzir, irmão. Porque senão nós temos um sério risco de ser cortado ou talvez de nem estar. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso aqui. Quem é salvo, ele produz esses frutos. Alegrias incircunstanciais, não é circunstancial, ela não depende de circunstância. Pode ler. Lucas 3, versículo 8 diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até desses velhos pode Deus suscitar filhos a Abraão. Olha aí, ele está dizendo, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos que condiz com o que você está dizendo. Porque tem gente que diz assim, eu já me arrependi, pastor. Já me arrependi e já sou um salvo. Mas os frutos que ele produz, o que são os frutos, irmão? O comportamento. São as virtudes de caráter que a pessoa tem. O caráter dela mostra uma coisa e as palavras mostram outra. O comportamento é uma coisa, o discurso é outra. É eu dizer que amo a Deus, mas na hora da aprovação eu nego. Os irmãos entendem? Nós estamos falando de amor, aí eu nego a eficácia do amor na hora da prática. Mas no meu discurso eu falo do amor, mas eu nego, na hora da prática eu falho. Na hora da alegria, que não depende de circunstância, eu nego, eu falho. A minha alegria é volúvel. Qual é a outra virtude aí, de Gálatas? Paz. Paz não é ausência de guerra. É você, no meio da guerra, você ter paz. Essa paz aí. Jesus disse, eu vos dou a paz. Não a dou como o mundo dá. O mundo dá uma paz passageira, uma paz que, enquanto está a calmaria. A paz que Deus nos dá, irmão, pode nós estamos em guerra. Pode o mundo estar desabando, nós estamos em paz. Nós temos paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com as pessoas. Nós estamos em paz. Mesmo que estiver no meio da guerra, nós estamos em paz. Parece contraditório, falar, mas guerra não é o contrário de paz? Para o cristão, não. Nós podemos estar no meio de uma guerra e mesmo assim sentir paz. Uma paz interior, a paz de espírito. Eu estou tão em paz, irmão. É bom, né, irmão, quando você fala assim, graças a Deus, pastor, hoje eu tenho paz. Eu não tinha paz. As pessoas ficavam rindo em minha volta. As pessoas riam, bebiam, festejavam, faziam churrasco. E estava todo mundo em volta ali, mas eu colocava a cabeça no travesseiro, eu não tinha paz. Eu não tinha paz na minha casa. Eu não tinha paz comigo mesmo. Eu não tinha paz com Deus. Eu era a pessoa totalmente longe de Deus. Hoje eu tenho Deus na minha vida. Hoje eu estou em paz com Deus.
Hoje eu não carrego o peso da culpa sobre os meus ombros. Eu estou em paz. Qual é a outra virtude? Paciência, longanimidade, a mesma coisa. É aprender a perseverar. Você sabia, irmão, que só o salvo persevera? Só vai chegar até o final, irmão, dessa guerra. Nós só vamos chegar no final se formos salvos. Um salvo persevera até o fim. Um salvo que está em Cristo, ele tem esse fruto da perseverança. Você já viu aquela pessoa que ela conta para você, você vai conversar com ela e diz, rapaz, eu fui crente 20 anos. Foi isso, você não é mais? Eu falo, não, me falaram uma palavra muito dura e eu acabei saindo. Me feriram. Eu me decepcionei com tanta mentira. Eu me decepcionei com um homem, sabe? Me decepcionei com um pastor, uma época, uma pessoa, um A, um B, um C. Vai contar uma história, parece ser bem comovente. E às vezes a gente ouve essa história e depois chega na igreja e a gente até dá um sabãozinho na igreja, né? Irmãos, você acredita que eu conheci uma pessoa e ela está desviada hoje por causa de uma palavra dura que falaram e tal. Na realidade, essa pessoa ela não produziu o fruto da perseverança. Essa pessoa não teve um encontro com Deus. Talvez essa pessoa nem estava em Cristo. Porque quem está em Cristo, ele persevera. Essa paciência aí, irmão, está falando de perseverança. Longanimidade, ele é longânimo, ele persevera, ele tem paciência, ele espera no Senhor, ele não sai daqui se ouvir um não de Deus, se for perseguido, injuriado, caluniado, maltratado, se jogarem pedra em você, se baterem em você, se te perseguirem, você não desvia. Porque esse fruto que está produzindo em você não é uma coisa sua. Não é uma coisa que vem de você. É uma coisa totalmente espiritual. Não é uma coisa que se desenvolve, irmão, que se aprende na faculdade. Que você faz um cursinho aí de 3 meses e sai com um diploma na mão. É uma coisa que é espiritual. É a seiva. É o poder de Deus. É o poder da videira que está produzindo esse fruto em você. É o poder de Deus. É o Espírito Santo que produz isso em nós. É os frutos do Espírito de Deus em nós. Se o Espírito de Deus está em você, ele te produz essa perseverança, essa longanimidade, essa paciência em andar em Deus. O salvo persevera, irmão. O salvo não existe esse negócio de precisa desviar por qualquer coisa. Quando desvia é porque nunca encontrou Deus. Ele estava aqui no hall de membro. Ele encontrou só a religião. Eu achei muito interessante a irmã dizendo que a irmã de nada num testemunho aqui, isso alegra demais o coração da gente. Ela dando um testemunho dizendo, irmãos, eu conheço a igreja desde de menina, mas eu estou encontrando Deus agora. Eu nasci de novo agora. Eu fui salvo agora. Agora eu estou tendo um entendimento do que é ser um salvo em Cristo. O Espírito Santo está me esclarecendo, está produzindo uma coisa em mim que eu nunca senti. E daqui eu não quero mais sair. Ela está produzindo a perseverança nela, um desejo de perseverança. Lutas virão para ela, virá para mim, virá para todos nós. Perseguições virão, decepções virão. Muitas coisas virão. Não tem essa coisa do evangelho, irmão, dizer assim, agora que você está aqui, muitas vitórias estão por vir, o melhor de Deus está por vir. Não! Tem chicote para estralar, tem cruz para carregar, tem lutas, irmão, te esperando, tem batalhas espirituais terríveis pela frente. Mas Cristo estando em você, e você estando em Cristo, nada poderá vos abalar. Isso é ser salvo. Está
Estar em Cristo, irmão, é perseverar mesmo em meio às aflições. É ter paz mesmo em meio à guerra. Ser salvo é isso, é esse fruto que quem está em Cristo produz. Esse fruto só produz quem é salvo, irmão. O ímpio não pode produzir esses frutos. O ímpio não dá fruto. Como é que você vai caçar uva, irmão? Num pé de articum. Como é que você vai caçar uva num pé de limão? O fruto que o ser humano produz é azedo, é ruim, é fruta brava, é fruta sem vida. O ser humano, de si mesmo, não pode produzir essas virtudes, que são virtudes espirituais. Você acha que tem condições de um ser humano amar na carne, um ser humano carnal, sem o Espírito de Deus, amar o inimigo? O amor do homem é assim, irmão. Eu amo quem me ama. Eu amo quem faz bem para mim. Esse é o amor carnal, o amor da carne, o amor do ser humano. Eu amo quem me faz bem, quem me faz mal eu não amo. É natural, isso é coisa da natureza humana. Não é assim? O mundo é assim. O cristão não. O crente tem que amar mesmo quem tem tica. Quem não gosta. Fulano não gosta de mim. Eu amo. Eu estou em paz. Eu tenho paz com a pessoa. Ainda que a pessoa não tenha comigo. Tem muita gente que me odeia. Mas eu não preciso devolver o ódio. Mas também não vou ficar trocando figurinha, né, pastor? Tem que ficar atrás. Fulano me ama, mendigando amor. Não precisa, não. Mas você está em paz. As pessoas estavam esbofeteando Jesus, irmão. Cuspindo nele, zombando dele. Disse, desce da cruz, você não disse que é o Filho de Deus, então desce daí. Escarneciam, cuspiam nele. E ele orava e disse, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Estava em paz, irmão. Pai, perdoa eles. Mas também Jesus disse assim, gente, me ama. Não. Jesus ele não falou, mas está escrito na Bíblia que aquelas pessoas que os traspassaram ali, elas vão comparecer diante do tribunal de Deus. E elas serão julgadas. E a palavra que eles vão ouvir de Jesus é essa, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E parte agora para o fogo eterno. Vocês vão agora para o inferno. E não tem negócio. Mas Deus não é amor? Mas também é juízo. Então, não é porque você tem que amar, você tem que concordar com coisa errada. Você não pode ser justo e reprovar as obras das trevas. Não é isso. Pastor, tem gente que me odeia e eu tenho que ficar concordando com as coisas erradas que as pessoas estão fazendo. Não. Mas você tem que estar em paz. E sentir amor. A compaixão por aquelas vidas que estão no erro. A pessoa está no erro e você fica com aquele sentimento de pesar. Porque, poxa, queria tanto que fulano mudasse. Queria tanto que Deus transformasse a vida do A, do B, daquela pessoa. É o sentimento do salvo, irmão. Ele não pode ter aquele sentimento de vingança, de pagar o mal com o mal. Quem está em Cristo, o sentimento dele é puro. É um sentimento pelo Espírito de Deus. E se for pela carne, não flui um sentimento desse. Um fruto desse não produz em nós. Amém? Qual é a outra virtude aí? Benignidade. O que é benignidade, pastor? Nome difícil. Benignidade, irmão, é a bondade, é um sentimento de compadecer, é um sentimento de doar,
É um sentimento de ajudar. Preste atenção nisso. Imagine que eu vejo a irmã Rosélia padecendo de alguma necessidade. Necessidade espiritual, ou talvez uma necessidade material, ou uma necessidade física, emocional, alguma necessidade. E aí eu me compadeço dessa situação. E aí eu fico com um desejo dentro do meu coração de ajudar. Eu me compadeço. Eu sou tomado por benignidade. E aí eu me sinto compadecido com essa situação. Eu me voluntario a ajudá-la. Eu sinto a necessidade dela. Eu consigo ver a necessidade dela. Isso é benignidade. E aí é como se fosse um fruto gêmeo. Aí entra a bondade, é o próximo aí. Benignidade e bondade. A bondade é o ato de dar, de estender a mão. A benignidade é você sentir a necessidade. A bondade é a ação. Tem gente que é muito benigno, né? Ele fica morrendo de dó. Ô, dó. Ô, gente. Nossa, eu senti uma vontade tão grande de ajudar, mas não ajuda. Então tem que ser benigno e tem que ser bom. Essa bondade é você sentir a necessidade, sentir o desejo de ajudar e botar a mão no bolso e ajudar. Porque ficar só, gente, meu Deus. Gente, será que ninguém vai fazer nada, não? Não, é você que tem que fazer. Ah, pastor, mas eu tenho tão pouco. Ajuda com pouco, filho. Quem disse que precisa ser muito para agradar a Deus? Quem disse que precisa ser muito para ser generoso? Pastor, eu não tenho um centavo. Limpa o chão para a irmã, vai lá arrumar a casa para ela. Passa uma roupa para a irmã que está doente. Pastor, não tem dinheiro para comprar um remédio para a irmã. Mas tem fulano que tem. Não, eu não tenho dinheiro para comprar um remédio para a irmã, mas eu tenho 2 braços para lavar a louça para ela. Eu tenho 2 braços para poder passar a roupa daquela irmã. Eu tenho 2 braços para poder ali fazer alguma coisa. Eu tenho 2 joelhos para dobrar e orar por aquela pessoa. Eu não posso ficar inerte, eu não posso ficar sem ver a necessidade e me compadecer e fazer alguma coisa. Então tem que ser benigno, mas também tem que ser bom. E isso é uma coisa que é o Espírito Santo que produz. Isso é o Espírito Santo que produz, irmão. De si mesmo, na carne, não flui. Qual a outra virtude? Depois de bondade, fidelidade ou fé. Essa fidelidade engloba tanta coisa, irmão. Fidelidade às pessoas, fidelidade ao ministério, fidelidade a Deus, fidelidade na palavra, na fé, no trato, na ação. É você agir, é andar por fé. É andar por fé, você tem uma fé. Uma fé, você vive por fé. Por exemplo, tem aquelas pessoas que elas foram chamadas para o ministério, mas ela não tem fidelidade, não tem a fé no ministério. Ela não tem confiança naquele ministério. Ela não confia no chamado de Deus. E aí ela se precipita e deixa de ser fiel ao ministério. Ao ministério que ela congrega, a igreja local. E ela acaba se extraviando, tentando antecipar as coisas com as próprias mãos. Ou trai alguém, ou falha com alguém. Ela deixa de ser fiel porque ela perde a fé. Ela perdeu a confiança. Essa fidelidade está relacionada em confiança, em fé, fidelidade. Já viu aquela pessoa que ela perde a fé no outro? Perdeu a fé.
perde a fé na palavra, perde a fé em Deus, perde a fé um no outro. É nesse sentido a palavra, fidelidade. E a outra é perseverança, é domínio próprio, né? Mansidão e domínio próprio. Mansidão é aquilo que eu venho falando aqui de Mateus capítulo 5, tem tempo. O manso é aquele que não entra em demanda. O manso é aquele que não briga por posição. É aquele que não precisa se defender. Pastor, eu não levo desaforo para casa. Eu não queimei minha língua com papa. Eu sou manso, mas meu revólver não é manso, não. Tem um facão lá em casa, se eu resolvo é no facão. O negócio comigo, eu não abro para ninguém, pastor. O negócio é, se não resolver na conversa, resolve no braço. Sou muito manso, graças a Deus. Tem crente, irmão, que briga por herança. Sabia? Mamãe morreu. Mamãe morreu. Agora é meu, é meu, é meu. Não divido, não dou, não assino. Crente brigando por demandas, estão entrando em demanda, brigando por herança, por terra, por cargo. Tem crente que briga por cargo na igreja, irmão. Ela ficou com o jovem é meu, é meu, é meu. Estou com sentimento de posse das coisas de Deus. Né? Essa secretaria é minha, essa tesouraria é minha. Ninguém quer esses cargos, né? Mas aquela igreja boa era para eu estar dirigindo. Colocou foi fulano. É uma puxação de tapete na igreja. Aqui não tem isso não, graças a Deus. Mas tem lugar por aí, irmão, que as pessoas faltam entrar na faca mesmo por causa de cargo. Posição, sabe? Consagrou fulano a diácono e não consagrou eu. Consagrou fulano a presbítero e não consagrou eu. Brigando, entrando em demanda. Isso é falta de mansidão. Sabe o que é ser manso, irmão? É ser igual a Abraão. Abraão disse para Ló, eu não vou entrar em demanda com você. Escolhe aí. Você quer ir para a direita? Aí eu vou para a esquerda. Mas se você escolher a esquerda, não vai ter briga entre nós. Eu vou para a direita, pode escolher. Eu vou deixar você na frente. Isso é confiar em Deus, irmão. Eu confio que se eu for para a direita, Deus vai me abençoar. Se eu for para a esquerda, Deus vai me abençoar do mesmo jeito. Pode escolher, irmão. O que você quer? Aí o Ló olhou, ele viu um lugar deserto e viu um lugar cheio de campinas bonitas e verdes. Aí ele olhou. Você acha que ele fez do Unité? O olho cresceu e disse, eu quero aquele lado ali. Aquele lado ali está muito verde, muito bonito, eu quero aquele. Fica com seco. E quem foi abençoado? O que não entrou em demanda, não fez questão, diz, não, isso é ser manso. Falei, não, mano, não vamos brigar por isso não. Você quer, pega para você. O manso sempre tem uma vitória de Deus reservada para ele. Sempre. Às vezes você tem alguém brigando aqui por uma migalha, aí você deixa a migalha com ele. Não, irmão, pega. Aí Deus tem um banquete para você lá na frente. Então não entre em demanda, não brigue com ninguém. Aquele negócio de tirar em pratos limpos. Vai ter que provar. Chama aqui. Vamos botar em pratos limpos. Eu vou rodar a baiana. Não aceito que toque no meu nome. A minha integridade. Que conversa é essa, rapaz? Jesus disse que nós iríamos apanhar, ser caluniados, perseguidos, injuriados, maltratados por causa dele. Não tem esse negócio não. Se te perseguirem, deixa. É para a glória de Deus.
Jesus foi perseguido e não entrou em questão. Tu és o rei dos judeus? Jesus calado estava, calado ficou. Responda, tu não vai responder nada não? E ele calado. Tu é ou não é o rei dos judeus? Estão dizendo aí que você é o rei dos judeus. Você é ou não é? Jesus olhou para ele e disse, tu dizes. Você que está dizendo. E baixou a cabeça. O soldado deu uma bofetada em Jesus, um tapa na cara, irmão. Imagina um tapa de um homem no rosto. E Jesus era um homem frágil, magrinho. Deu um tapa forte no rosto de Jesus. Jesus virou assim, olhou para o soldado e disse, o que foi que eu te fiz? Diga-me qual foi o mal que eu te fiz. E o soldado já queria bater de novo. E Jesus, sem rancor no coração, sem nenhuma malícia, nenhuma maldade, foi conduzido ao matadouro como uma ovelha muda, perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Você consegue se espelhar num mestre desse? Que não é valentão? Um mestre desse que nos ensina a trilhar um caminho de cruz também. O evangelho com cruz. Um evangelho que não fala para você que agora você é cabeça e não é cauda. E agora você manda e não obedece. Jesus falou para os discípulos que nós seríamos arrastados. Ele diz assim, vós sereis arrastados a tribunais por causa do meu nome. Vocês serão injuriados, perseguidos, maltratados por causa do meu nome. Mas alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão. Ele está dizendo, quando você passar perseguição, não fica triste não, fica firme e se alegra, porque tem galardão no céu para vocês. E também a chave da casa própria. Irmão, fica firme em Cristo. Olha só, voltando para o Evangelho de João, a última virtude aí do fruto do Espírito é o domínio próprio. É a continência, é quando a pessoa se contém. Sabe? É difícil, né, irmão? Olha aqui para mim. Quem é que consegue se conter diante do pecado? A gente fala assim, eu sou forte. Até aqui eu estou firme. É porque a tentação não veio ainda na tua cara, na tua porta. É porque ela não bateu lá ainda, né? Aí fala, pastor, graças a Deus, nunca caí com mulher. Pense num crente. Ó, marido da sua mulher. É porque não apareceu ainda um rabo de saia. Porque no dia que aparece, cai. Porque está confiando na carne, no eu. Eu sou forte. É a graça de Deus que te sustenta. Se você não estiver em Cristo, você não produz esse fruto do domínio próprio. Só quem está em Cristo que se domina, que se contém. Quem não está em Cristo, cai. Toda vez que aparece, cai. A demora para cair é só a demora de aparecer o prato, a bandeja. Quando a bandeja aparece, cai. Então o que nós temos que fazer? Senhor, eu não tenho essa característica aqui, esse fruto, eu preciso produzir esse fruto para eu não ser cortado. Eu preciso produzir o fruto. Que fruto é esse, pastor? O fruto do domínio próprio. Eu tenho que me conter. Como é que eu faço, pastor, para conter essa carne maldita? É a graça e o poder de Deus na tua vida. Não é no braço, não é na força. Ah, pastor, eu tenho jejuado muito. Não é o jejum. Ah, pastor, eu tenho orado muito. Não é a oração. Você não ora para poder vencer o pecado.
Uai, pastor, então agora não entendi, foi nada. Você ora para conhecer a Deus. Você ora para ter mais de Deus na tua vida. Você ora porque você quer mais Deus, você quer mais Deus, você quer conhecer mais a Deus, você quer estar perto dele. Senhor, eu não quero sair da tua presença. Eu te amo muito, Senhor. E por causa desse relacionamento, você vai repudiando o pecado, você vai rejeitando o pecado, você vai desvencilhando do pecado, porque você quer mais Deus. Não é porque você quer. Tem gente que quer vencer o pecado, irmão, para ele se vangloriar. Ele quer vencer o pecado para ele ser glorificado, para manter a religiosidade dele. Ele não quer vencer o pecado para agradar a Deus. Ele não vence o pecado porque ele ama a Deus. A luta dele contra o pecado é para ser glorificado. Você tem que lutar para agradar a Deus e glorificar a Deus. Rejeitar o pecado, irmão, é só uma consequência do seu relacionamento com Deus. Quem já tirou meleca do nariz? Fala a verdade, olha. Vocês falam a verdade, está sendo filmado aqui. Olha, irmão, você tira a meleca do nariz, aí você faz assim, ó. Aí fica, não sai não. Aí você faz assim, ó. Aí você vai e tira com o outro aqui. Aí fica nesse. Aí você bota pro outro. Aí, nesse. E agora? Como é que faz? Aí você caça um canto para você esfregar assim, deixa. Eu sei que vocês não fazem isso. O pecado é desse jeito. Quanto mais você fica lutando para se livrar dele, mais ele gruda em você. Não se luta com o pecado aqui, irmão, ficar lutando com ele. Você luta para agradar a Deus, você luta para conhecer a Deus. A sua luta inteira, a sua vida inteira, você tem que lutar para conhecer mais a Deus, para querer mais Deus, para estar mais perto de Deus. A Bíblia diz, deixando o pecado, os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia, sigamos para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. O negócio nosso é o alvo. Foca em Jesus, irmão. Foca em Jesus. Não foca na unção. Ah, eu vou orar para me ter muita unção. Não. Eu vou orar porque eu quero Deus. Eu não quero a unção, eu quero é Deus. A unção é consequência. Eu vou orar porque eu quero ser pastor. Não, irmão, para com isso. Tu não sabe o que dizes. Ah, eu vou orar porque eu quero cantar bonito. Eu vou orar porque eu quero fazer a igreja tremer. Ah, eu vou orar, pastor, porque eu quero muitas almas salvas. É muito bom isso tudo aí. Mas ore para conhecer mais a Deus. E nesse relacionamento com Deus, fale sobre essas outras coisas. Mas o sentimento do seu coração é que hoje eu vou buscar a Deus em oração. Não vem para perto de Deus só no desespero, não, irmão. Ai, meu Deus, a luta apertou, agora eu vou orar. Ai, meu Deus do céu, a prova está doendo, eu vou orar. Não faça isso, não. Olha aqui no texto que nós lemos aqui, ó. Tem alguns grupos de pessoas aqui nesse texto, ó. Acompanhem comigo no versículo 2, diz assim, ó. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Aqui ele está falando daqueles que não dão fruto. Né? E diz que vai ser cortado. Então o fruto é obrigatório. Certo? É opcional dar fruto quem quer? Não. Você lembra daquela parábola de Lucas 13, que diz que o senhor da vinha chegou lá, ele tinha produzido um pé de figo bem dentro da vinha, um pé de figo. E aí ele chegou naquela figueira para ver se tinha dado fruto. E aí ele olhou e disse, olhou, não tinha nenhum fruto.
E ele disse para o cuidador daquela vinha, o viticultor, ele disse, olha, há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho nenhum figozinho, nenhum sequer. Pode cortar e lançar fora. Não presta. Aí sabe o que o cuidador da vinha falou? Ele disse, Senhor, deixa mais um pouco. Dá mais uma oportunidade. Eu vou cavar em volta, eu vou estercar, eu vou dar uma cobertura. Eu vou adubar. Falar como os plantadores aqui, quem já plantou sabe. Eu vou colocar aqui um 10, 14, 8. Né, irmão João? Colocar aqui uma cobertura, vou colocar aqui um adubo químico em volta. Vou botar um estercozinho aqui, eu vou estercar bem. O ano que vem o senhor vem. Se ela não produzir nada, aí o senhor pode cortar. É como se o Espírito Santo estivesse falando a mesma coisa para nós, irmão. Jesus vem caçar fruto em você e não acha. O Espírito Santo chega e intercede por você e diz, Senhor, dá mais uma chance para ele. Dá mais uma chance para ela. Eu vou investir mais nela. Eu vou usar o pastor para ministrar mais palavra. Eu vou usar mais alguém para dar mais uma chance, para chamar, para convidar, para chamar para orar. Eu vou investir um pouco mais, eu vou dar poder a ele, eu vou dar um pouquinho mais de graça, para ver se ele reage. Mas se ele não reagir, o senhor pode cortar. É como se Deus estivesse dando mais uma chance para você, irmão. Aproveita a chance que Deus está te dando. Se arrependa. Confia mais em Deus, não confia mais na sua força não, que você já viu que a sua força falha. Que a força nossa não vai funcionar. Você já errou tantas vezes, você já viu que não deu certo, agora tenta de outro jeito. Tenta pelo Espírito agora. Amém? Amém. Olha aí, ele vai falar de um grupo aqui, né? Primeiro ele fala do grupo que não dá fruto. Aí depois, no mesmo versículo, ele vai dizer assim, e todo ramo que está em mim, e todo ramo que dá fruto, o Pai limpa, para que produza mais. Ou seja, tem gente que não está limpa ainda, mas ele produz fruto. E sabe o que o Pai dá para ele? Limpeza. E o Pai limpa para que produza mais fruto ainda. Para dar fruto não precisa ser perfeito. Não precisa ser perfeito. Tem gente que não é perfeito, mas ele já está produzindo uns frutozinhos. E o fruto, irmão, é interessante que... os irmãos já viram o pé de manga, como é que funciona? Quando chega aquela época de setembro, outubro, vai aparecendo as flores, né? As flores, aí dá aquela chuva, e as florezinhas vai vingando. Depois da flor vem o quê? Lá na Bahia chama de figa. A figuinha assim, uma frutinha bem miudinha. Já está pronta para comer? Está madura? Não. Depois ela vai ficar maiorzinha. Já está pronta? Depois ela vai ficar, lá na Bahia fala inchado. Ela vai ficar de vez, né? Ela vai ficar assim, nem madura e nem verde. De vez. Depois, ela madura. E aí fica docinha, pronta. O fruto em nós, irmão, às vezes, tem alguns frutos em nós que está maduro já. Nós já temos maturidade naquela área. Mas tem outras áreas que ainda está só a florzinha. A gente ainda precisa melhorar muito, ó. Pastor, até que essa área da mansidão aí, né, eu sinto que já madurou um pouco em mim, mas o negócio do amor tá só a florzinha. Então, sabe o que você faz, irmão? Vai se apegando com Deus para esse fruto madurar. Crente amadurece. Crente é um processo, é um processo, irmão. Você vai dando fruto e o Pai vai te limpando para que você produza mais.
É crescimento, é desenvoltura. O Espírito Santo vai operando em você conforme você vai reagindo à fé. Então ele fala de 2 grupos aqui no versículo 2. O que dá fruto e o que não dá. Aí ele diz assim, permanecer em mim, versículo 3, ele diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, eu estou limpando vocês. E é a palavra que limpa. Olha o versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Ou seja, sem mim nada podeis fazer. É o próximo versículo. Sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, irmão, não dá. Se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você não vai conseguir ser um salvo e ter essas virtudes. As virtudes que só um salvo tem. Esses frutos que eu falei, só o salvo produz. O ímpio pode até disfarçar, mas é carne. Olha aí, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aqui ele vai falar agora de um terceiro grupo, aquele que dá muito fruto. Tem o que dá fruto e tem o que dá muito fruto. E agora ele vai falar de um outro grupo aqui, versículo 6. Se alguém não permanece em mim, esse será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Presta atenção nesse versículo, como ele é interessante e forte. Se alguém não permanece em mim, tem pessoas que não permanecem em Cristo. Ele vem para a igreja, mas não está em Cristo. Ele diz, tem um grupo que não permanece em mim. O contato deles é superficial. Ele diz que será lançado fora à semelhança do ramo, o ramo que foi cortado. Ele diz que o ramo que não dá fruto, ele corta. E ele diz que quem não permanece em Cristo também vai ser lançado fora igual esse ramo que foi cortado. Não adianta, irmão, a pessoa estar aqui e não estar em Cristo, porque vai ser lançado fora. Então, não tem um meio salvo. Não tem aquela pessoa que está aqui, mas não está em Cristo, mas vai para o céu, porque está na igreja. Já viu aquela pessoa que fala assim, agora eu estou na igreja. Estou na igreja. Os meus já viram o videozinho do menininho que fala assim, olha o que Deus faz na vida da gente. Você vê o entendimento, ele é uma criança, né? Olha o entendimento que colocaram na cabeça daquela criança. Está tudo errado, irmão. Ele pensa que ele está pregando. É o jeitinho que foi ensinado para ele. Mas é um jeitinho erradinho que foi ensinadinho para ele. Olha como é que ele prega. Você precisa ir para a igreja. Você não pode ser nada sem a igreja. Você tem que ir para a igreja. Antes eu não era nada. Né? Na cabeça da criança, está dizendo, é a igreja que salva. Né? Quando tem pregador de fora, você vem para a igreja. Mas quando é só os irmãos, só o pastor, você não vem para a igreja. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Não há salvação fora de Cristo. Era para ele estar pregando Jesus. Ele pregou a igreja, tadinho.
porque foi ensinado para ele assim. Não adianta estar aqui na igreja se você não está em Cristo. Porque quem está em Cristo tem que estar aqui na igreja. Mas o contrário disso não é verdade. Quem está na igreja nem sempre está em Cristo. Mas quem está aqui deveria muito estar em Cristo. Precisa estar em Cristo. Todos os que estão em Cristo estão aqui na igreja. Precisam estar aqui na igreja. Amém? Então, quero terminar agora, nos falta 5 minutos para encerrar o culto. Eu quero pedir aos irmãos para que separem uma oferta abençoada. Vamos orar agora, pedir ao Espírito Santo para ministrar um pouco mais sobre isso no nosso coração. Vamos sair daqui abastecido, alimentado pela palavra. E nessa mesma oração, eu quero que você peça a Deus para salvar mais pessoas na sua família.